Pessoal, o Conexão Unipan veio parar em Uberlândia para mostrar para vocês um pouquinho do que rolou em um dos maiores congressos da área de comunicação do país, o Intercom. Fiquem ligados! A Intercom é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação e desde 1988 promove todos os anos congressos nas 5 regiões do país. Em 2015, o Encontro da Região Sudeste reuniu inúmeros estudantes, recém-formados, doutores e mestres em comunicação na cidade de Uberlândia. E o Unipan, é claro, marcou presença no evento. Cerca de 20 alunos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda pegaram carona na sombra dessa árvore de conhecimentos cheios de expectativas. Esse mega evento vai ajudar a gente não só nas palestras ministradas, mas também acho que conhecer gente influente e poder participar e conviver, e conversar e comunicar, que é isso que a gente veio fazer. E nem as poucas horas de sono diminuíram a empolgação dos alunos. Mesmo acordando muito cedo, a gente saiu de Patos às 4 horas da manhã, mas todo mundo chegou muito animado, a expectativa é excelente para participar dos minicursos, das palestras e também conhecer gente de outras faculdades de comunicação. Palestras, minicursos, oficinas, exposições fotográficas e feiras. Ufa, as opções eram tantas que ficava até difícil escolher de qual delas participar. Para os fãs de fotografia, o professor Erivan Moraes preparou uma oficina de time-lapse. Na realidade, time-lapse é acelerar o tempo, né? Um lapso no tempo, né? Que para quem é leigo nas novelas percebem que um time-lapse, quando eles querem adiantar o tempo, que eles aceleram a imagem, que fica tudo andando com muita velocidade, isso é um time-lapse. Só que eu trabalho isso com fotografia. Então a ideia é pegar que os alunos saiam, distribuírem alguns pontos aqui dentro do campus e eles fotografem. A cada 15 segundos façam uma fotografia. Depois nós vamos descarregar e nós vamos fazer a montagem. Então a gente descarrega essas imagens, rebaixa, né, ela fica para conseguir colocar no vídeo. Então rebaixa as imagens, depois monta isso no Movie Maker e colocando música, e colocando abertura, encerramento. Aí dá mais ou menos 1 minuto e meio de imagem. As exposições de fotos, feiras de livros e de artesanato também chamaram a atenção dos alunos do Unipan. E se a preferência era pela comunicação pública, os participantes ficaram bem servidos com as dicas da especialista Aline Camargo. Nessa primeira parte da oficina, falamos um pouquinho de conceitos de comunicação pública digital, democracia digital, governo eletrônico, participação, engajamento. Agora, na segunda etapa, a gente vai dar uma analisada em sites do governo, em portais, e vamos estudar junto com eles aí alguns canais que já são utilizados por esses portais de governo, para a gente discutir de que maneira essa comunicação poderia ser mais eficaz, né, e quais canais já são utilizados. E também na terceira parte a gente vai propor assuntos para eles pensarem, né, dentro dessas temáticas, como usar a comunicação pública digital e como motivar as pessoas a participarem. Quem participou da 20ª edição da Intercom pôde conferir também a oficina ministrada pelo especialista em gamification e social media, Luiz Bey. Ele falou sobre uma estratégia que aos poucos está conquistando o Brasil. A proposta foi trazer um conceito que é um pouco novo dentro da comunicação, que é conhecido como gamificação. Alguns teóricos definem como game thinking, que é basicamente a gente atribuir alguns aspectos que estão presentes nos games, né, nos jogos, principalmente jogos de videogame, para ambientes que não são de games, como uma rede social, um aplicativo, uma ideia, enfim, o que a gente aborda aqui, né, nessa palestra, que é uma oficina também, quais são as possibilidades, que são muitas, né? Como o conceito ele não é muito conhecido no Brasil ainda, então a gente tem muitos cases mais estrangeiros para mostrar, tá? Mas a ideia dessa oficina é de fato desenvolver algumas habilidades e competências dos alunos na segunda parte, onde a gente tem algumas atividades práticas mesmo, né, com algumas situações de simulação onde os participantes eles vão ter que desenvolver um ambiente gamificado, tudo baseado na primeira etapa, né, que foi a parte teórica do que eles aprenderam ou acham que é bacana fazer. Então vai ter uma orientação, vamos dividir em grupos, fazer uma atividade. Na oficina de Jornalismo Internacional e Cultura Digital, o jornalista Douglas Calisto falou sobre a atuação e o mercado de trabalho para quem pretende se aventurar na cobertura online do exterior. Quem quer ser correspondente internacional tem que estar atento às mudanças
né? Não só no jornalismo, mas como na sociedade, com as redes sociais e com a internet, né? Essa é uma nova forma de organização social, é uma nova forma de produzir sentido. E se você quer ser correspondente, você precisa saber as diferenças do que era, né, a profissão há 10 anos e o que é hoje, com Facebook, Twitter, as possibilidades de interação com as pessoas que estão nesse espaço. E eu acho que a principal dica para quem quer ser correspondente, né, é ir bem além, né, de só estudar as questões locais de onde ele está, no país que ele está, mas também entender a dinâmica de funcionamento do que é produzir na web, ou seja, como gerar alcance orgânico, como gerar interatividade nos posts. E isso é muito mais importante às vezes do que conhecer sobre um determinado local, um determinado país. A oficina foi assim muito boa, de grande proveito, e eu me interesso sim pela área por ser um âmbito que não tem tanto profissional, certo? Então é uma coisa assim a ser avaliada. É lógico que, como ele disse, nós precisamos aprender novos idiomas, é claro, para ter mais eficácia e para poder conseguir melhores trabalhos também. E não parou por aí. Durante o congresso, os participantes conferiram ainda uma palestra ministrada por um dos maiores teóricos da área de comunicação, o professor Muniz Sodré, com o tema A Comunicação e a Cidade Espetáculo. Já na oficina de Pamela Guimarães e Arthur Guedes, o assunto foi a relação da mídia com o gênero e a sexualidade. A importância de você pesquisar isso em comunicação é que a comunicação ela atua na construção de sentidos, num referencial simbólico. Ela ajuda a construir esse referencial simbólico. Quando você trabalha isso de forma correta, ou pelo menos desconstruindo os preconceitos, você ajuda a população a construir sentidos de formas corretas. Para os alunos, ter contato com quem entende do assunto faz toda a diferença e acaba despertando o interesse por novas áreas de atuação. Para mim, enquanto aluno, eu acho extremamente importante, porque a gente consegue participar de várias oficinas, palestras, um divisor de águas mesmo. Algumas coisas que eu vi aqui, realmente eu consegui perceber o que eu quero como jornalista. Por exemplo, a palestra de assessoria foi muito boa, foi muito gratificante, eu consegui aprender bastante e eu gostei muito da oportunidade que o Unipan deu para a gente. Em 3 dias de congresso, aproximadamente 30 oficinas foram oferecidas para os participantes. De acordo com a diretora da Intercom Sudeste, todo o evento foi organizado com o objetivo de fomentar a pesquisa científica na área da comunicação. E para estruturar esse grandioso evento, a Intercom contou com o apoio do Unipan e da Agência Experimental Crivo. Que sem a participação da Crivo, toda a parte que está por trás do evento, do backdrop, a sinalização, tudo isso foi a Crivo. Então, assim, no ponto de vista estrutural, se a gente não tivesse a Crivo, um monte de coisa aqui não estaria acontecendo. E eu acho muito importante que a Unipan venha, que os alunos venham. Eu acho que isso, eu espero que tenha sido um primeiro passo para que os alunos da Unipan participem cada vez mais do Intercom. Porque isso fez uma mudança na minha vida. A primeira vez que eu participei da Intercom, hoje eu sou diretora, eu era aluna de graduação, em 94. A presidente da Intercom conheceu a Intercom, ela era aluna de graduação. Então, a maioria das pessoas hoje que estão na Intercom hoje, pensadores, profissionais da área, conheceram a Intercom na graduação. A Crivo ela participou de um processo de concorrência com outras universidades para que fosse definida e criado a marca. Nós desenvolvemos 3 marcas diferentes, participamos então desse processo e fomos campeões, Ganhamos então esse processo de concorrência e feito isso nós entramos com parceria em toda a comunicação visual. Nós fizemos os outdoors, material de sinalização, o material que está rodando aí, sacola, flyer, folder, todo esse material. Então isso aí rodou o Sudeste inteiro, com a Crivo participando aí. Foi de grande alegria para a gente poder participar e ter o nosso nome registrado aí nesse processo todo. Além de todas essas atividades, o congresso contou ainda com a apresentação dos melhores trabalhos acadêmicos de cada um dos 4 estados da região Sudeste, durante a exposição de pesquisa experimental em comunicação, a disputada Expocom. O Expocom ele funciona em 3 etapas, Todos os anos ele começa nas instituições. A instituição só pode enviar um candidato, um concorrente para cada uma das 69 modalidades. Então é feita sempre uma seleção interna. Os candidatos escolhidos na instituição, eles são inscritos
nas regionais, né? No nosso caso aqui na Regional Sudeste. E aí eles vão ser avaliados por um júri virtual. Então esse ano, por exemplo, nós tivemos mais de 500 candidatos, mais de 500 trabalhos inscritos nas 69 modalidades. Dentro dessas modalidades, os jurados virtuais, que geralmente são de outras regiões que não concorram com o Sudeste, eles avaliam e dão uma nota. E os 5 melhores classificados são os finalistas. E aí o que nós temos aqui durante o Congresso? A apresentação destes finalistas, que dentre esses 5 vai sair o premiado da região Sudeste naquele ano. Então vamos ter a melhor revista laboratório, o melhor spot de publicidade do ano de 2015 no Intercom Sudeste. Esses representantes do Sudeste vão em setembro para o Rio de Janeiro representar a região no Nacional. Então vão ser 5 finalistas, um de cada região, que também vão estar lá concorrendo para chegar, de repente, ao Prêmio Nacional de melhor revista do Brasil, de melhor spot, enfim, de todas as categorias que a gente tem. E não foram só os alunos que participaram do encontro. Os professores do Unipan foram convidados para fazer parte das bancas da Expocom e tiveram a difícil tarefa de escolher o melhor trabalho apresentado em cada categoria. São 3 professores, eu, o Marlon e a Rafaela, participando como avaliadores das bancas. E é o que eu falo, da gente ter essa possibilidade de ver trabalhos produzidos em outras instituições. Então, a gente consegue nivelar um pouco, ter uma experiência e levar um pouco disso para os nossos alunos também, porque eu acho que essa troca de informação, essa troca de conteúdo que a gente percebe sendo avaliador, a gente leva isso para dentro da sala de aula e aqueles alunos que não puderam vir acabam aproveitando também essa participação. De acordo com o coordenador dos cursos de comunicação social do Unipan, a ideia é que a participação efetiva da instituição na Intercom 2015 seja apenas o pontapé inicial para novos encontros e parcerias. É uma parceria que não tem por que a gente não continuar. Foi muito válida para os alunos que participaram diretamente, montando a campanha, os que ajudaram na organização, para os professores que estiveram inseridos. Então eu acho que é uma parceria que a gente tem que continuar para ver o desenvolvimento do próprio evento e do nosso aluno dentro desse tipo de projeto.